Assessor de investimentos ou consultor de investimentos? Por onde começar? Faz um tempinho que o consultor começou a ganhar muita escala, né? Até mesmo por conta do Grupo Primo, né? O Grupo Primo investiu muito e ainda investe muito na consultoria, que é a Portfel, e aí, naturalmente, isso forçou bem o crescimento da consultoria, né, e dos consultores. Só para você ter dimensão aqui, os assessores são mais de 20 mil hoje no Brasil, enquanto consultores não chegou nem a 2 mil, sendo que desses menos de 2 mil, já 400 estão na Portfel. Isso no número de hoje, obviamente. Então, e aí? Agora que está ficando cada vez mais popular o consultor de investimentos, por onde começar? Assessor de investimentos ou consultor? Eu vou falar para você por onde eu começaria, caso eu estivesse começando na carreira hoje, mas com a minha cabeça de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu te conduzo aqui no mercado financeiro. Muito prazer, eu sou o Rick Silva e se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode fazer duas coisas básicas. 1, curtir o vídeo. 2, se inscrever. E aí, se gerar alguma dúvida ou coisa do tipo, ou se quiser acrescentar também, você pode acrescentar aqui, né? Um canal aberto para a gente conversar. Então você comenta aqui embaixo e a gente abre um papo. Beleza? Bom, antes da gente se questionar, né, se vale mais a pena o assessor, o consultor, vale mais a pena começar como CLT, talvez também é outra pergunta a se fazer, né? Você que está começando no mercado financeiro, é uma pergunta importante a se fazer. Eu comecei lá atrás como quase um assessor de investimentos, mas eu estava como o que chamava de ponta de mesa. Eu era o cara que sentava literalmente na ponta de uma mesa e tinham várias pessoas aqui, vários assessores negociando ali com seus clientes no telefone e eu ficava computando tudo o que estava acontecendo. Basicamente era isso que acontecia. E aí, depois eu vim me tornar assessor, depois eu me tornei CLT, depois eu voltei para assessor de investimentos e hoje eu dou treinamento para assessor, para consultor, para gerente de banco, para pessoa que faz ligação de prospecção e tudo mais. Então, de novo, antes da gente se questionar, vale mais o assessor ou o consultor? A gente precisa entender como que estão os números no Brasil, porque será que vale a pena ainda entrar nesse mercado? Eu acho que essa é a principal questão e depois a gente aprofunda mais. E eu trouxe alguns números aqui para a gente poder se basear. Que é o seguinte, ó, vamos lá. A gente tem aqui patrimônio em ativos financeiros. Você sabe quanto que tem em patrimônio em ativos financeiros no Brasil e quanto que tem nos Estados Unidos? Vamos para efeito de comparação para a gente ver, porque lá nos Estados Unidos esse é um mercado já muito maduro, já muito formado, muito bem formado já. Tanto o investidor, ele já entende que ele precisa investir, né? Hoje, a maior parte da população americana já investe, enquanto no Brasil, não. Enquanto no Brasil, menos de 10% investe de fato, enquanto lá, mais de 80% das pessoas já investem. Então, um número bem discrepante aqui. Mas falando em patrimônio, para a gente ver se faz sentido esse mercado, vamos lá, ó. Nos Estados Unidos, patrimônio em ativos financeiros tem mais de 58,7 trilhões. Então, de novo, ó, 58,7 trilhões de dólares. E eu vou falar, obviamente, do Brasil em dólares. Já no Brasil, a gente tem 3,5 trilhões de dólares, ou seja, menos de 10% do que tem nos Estados Unidos. E aqui começa, né, a gente ficar, pô, peraí, se tem menos de 10%, então alguma coisa me diz que talvez esse mercado no Brasil não é tão maduro, talvez não faça sentido. Continua comigo e a gente já vai ter essa resposta. E aí, depois a gente tem aqui, pessoas com investimentos superior a 100 mil dólares. Né? E a gente tem que ver aqui, né, dólares nos Estados Unidos e aqui no Brasil é o único ponto que eu vou falar em real. Por quê? Simplesmente porque se eu tenho uma pessoa com mais de 100 mil reais aqui no Brasil, eu ganho em real. Logo, mais de 100 mil reais para mim é importante. Só que no mercado total é importante a gente comparar em dólar e a gente já vai entender o porquê. Lá nos Estados Unidos, pessoas com investimento superior a 100 mil reais, a gente tem mais de 107.700, né? Então, pô, uma população grande. Quando a gente vê no Brasil, a gente tem 15,9 mil. Então,
um pouco mais de 10%. E aí, quando a gente olha para pessoas com mais de 100 mil reais, são pessoas que são potenciais clientes para um assessor e para um consultor. E você vai ver que o consultor tem uma pequena vantagem aqui daqui a pouco, e aí isso vai fortalecer a nossa resposta, se vale mais o assessor ou se vale mais o consultor. Bom, os números de novo são 107,7 mil, né, de pessoas com mais de 100 mil reais, 100 mil dólares investidos, e aqui no Brasil com mais de 100 mil reais investidos, 15,9 mil. Legal. Agora vamos aqui para os profissionais, consultores e assessores ativos nos dois países. Nos Estados Unidos a gente tem 1,3 milhão, ou seja, 1,3 milhão para atender a 107 mil pessoas. Enquanto aqui no Brasil, juntando aí o consultor e o assessor, a gente tem 21.396 e contando e subindo, obviamente. Então a gente tem aqui um número bem discrepante de novo, de 1,3 milhão para 21.396, cara, é uma diferença absurda. Muito menos do que 10%, né? 10% dos consultores e assessores dos Estados Unidos, a gente estaria falando aqui de 130 mil, enquanto aqui no Brasil a gente está falando de 21 mil. E aqui a gente vê que o mercado tem muito espaço. E aí a gente vai para o mercado, de fato, agora dividindo. Pô, investidores com mais de 100 mil por profissionais atuantes. E a gente tem aqui, então, nos Estados Unidos, a gente teria um número de 83 clientes por profissional, enquanto no Brasil, esse número é muito absurdo. São 743 por profissional. Ou seja, o Brasil precisaria crescer 10 vezes mais para poder chegar num número próximo ao dos Estados Unidos. Então, olhando pelo mercado, a gente tem aqui, então, mais ou menos, ainda falta uns 170 a 180 mil pessoas, ou seja, profissionais para poder atender essas pessoas. E com esse crescimento também aqui dos profissionais, naturalmente, muito mais brasileiros também vão crescer o seu patrimônio e teremos aqui muito mais investidores, o que faz com que esse número de profissional tenha que crescer um pouco mais. Mas isso não tem como prever. Agora, o que a gente tem como ver e analisar são os números atuais, e esses são os números atuais. A gente tem aqui de 83 para 743, a gente precisa crescer minimamente 9 a 10 vezes mais de profissionais aqui no Brasil. Aí agora sim a gente vai para a resposta. E aí, assessor ou consultor? Quando eu falei para você ficar com bastante atenção e guardar um número ali de 100 mil reais investidos por pessoa, e a gente tem hoje no Brasil mais ou menos 15,9 mil pessoas com esse patrimônio, para o assessor esse não é um número tão favorável, né, se a gente for parar para pensar. Por quê? O assessor, ele consegue atender essas pessoas? Consegue. Só que se eu atender só clientes de 100 mil reais, naturalmente não vou ganhar muito bem. Por quê? Como assessor, se eu ganhar 1% ao ano de pessoas com 100 mil reais, que as formas que eu posso cobrar é no fee-based e no commission-based. No fee-based é quando eu cobro um percentual ao ano do meu cliente em cima do patrimônio que eu atendo. Já no commission-based, que é a comissão, eu cobro em cima das movimentações do patrimônio dele. Então, a cada vez que eu movimento e reinvisto, invisto, tiro e coloco em outro lugar, eu ganho por comissão a depender do produto. E isso daqui tem um conflito de interesse. E a maioria já está migrando para o fee-based, que é um modelo muito mais recorrente, que é um modelo que não tem tanto conflito de interesse. E aí você cobra 1% em cima de 100 mil ao ano. Aí você imagina, você atendendo vários clientes com 100 mil reais, cobrando 1% ao ano. Fica muito pouco. O consultor ele também pode cobrar assim, só que o consultor ele pode cobrar no modelo fixo, onde ele cobra R$500 para atender esses clientes. Então não importa o quanto que esse cliente tem. Esse cliente ele pode estar negativo e ele vai conseguir ganhar com esse cliente também. Então, o modelo da consultoria ele tem um oceano azul, muito mais azul do que o do assessor. Não é que o do assessor está ruim, ele só não está melhor que o do consultor. Então, a resposta agora a minha resposta. Eu começaria como consultor. Por quê? Eu vim da Brasilândia, um bairro pobre aqui de São Paulo e, eu sempre falo isso, que eu não passei fome, necessidade nem nada, morava numa casa muito boa, inclusive, minha família é estruturada, tranquilo, então já tive muitos privilégios aqui, porém,
né? Mesmo tendo um bom estudo, eu não conhecia pessoas com mais de 100 mil reais, eu não conhecia pessoas milionárias, multimilionárias, e eu precisaria conhecer. Se eu fosse consultor naquela época, eu poderia atender qualquer pessoa dali, desde que ela me pagasse 100 reais, 200 reais, e eu começaria minha carreira com muito mais facilidade. Então, para começar a carreira no mercado financeiro, eu preferiria começar como consultor de investimentos, por conta desse modelo de remuneração dele, que eu posso cobrar um valor fixo. Então, a resposta final é: eu começaria como consultor. Mas você também pode começar como assessor, e isso não vai ser nem um pouco ruim, dados os números que eu dei aqui. Então você pode escolher qualquer um dos dois, que o mercado está muito favorável. Ainda falta 180 mil, 170 mil profissionais para a gente começar a ficar próximo do que é os Estados Unidos, né? Colocando aqui nas proporções já. Então, se você quer se tornar assessor ou consultor, eu vou deixar 2 links aqui na descrição. O primeiro, o de consultor, que você pode apertar e conhecer todo o modelo e saber como que você se torna um consultor de fato, do início ao fim. Ou você pode se interessar por assessoria. Então, o segundo link aqui da descrição vai te levar para uma outra página, onde você vai entender tudo o que você precisa para ser um assessor de investimentos. E aí, se você estiver precisando de qualquer ajuda, precisar, sei lá, fazer uma pergunta, qualquer coisa que você precise, você pode comentar aqui embaixo ou até mesmo ir no meu Instagram, que eu também deixo o link aqui na descrição, mas você pode procurar lá o Rick Silva, R-I-C-K, o Rick Silva, e você vai me encontrar. Silva é bem fácil, né? Silva é um nome muito popular no Brasil, então é bem tranquilo de você achar. Então, o Rick Silva, e você pode me acionar lá no direct e falar: Rick, tô com uma dúvida aqui, tá? Da assessoria, da consultoria, o que é melhor? Fique em paz, eu gosto muito de bater papo com todos vocês, então vai lá e me pede ajuda. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido e que tenha te clareado muitas informações aqui. E se você gostou, foi importante para você, aperta no like, se inscreve, comenta, tamo junto, valeu e até um próximo vídeo.